Palavras diárias de Deus. Quando Deus se torna carne, seu Espírito desce sobre um homem. Em outras palavras, o Espírito de Deus veste um corpo físico. Ele faz a sua obra na terra, não para trazer consigo certas etapas limitadas. Sua obra é absolutamente ilimitada. A obra que o Espírito Santo opera na carne ainda é determinada pelos resultados da sua obra, e ele usa tais coisas para determinar o período de tempo em que fará a obra enquanto estiver na carne. O Espírito Santo revela diretamente cada passo da sua obra. Ele examina a sua obra enquanto prossegue. Não é nada tão sobrenatural a ponto de estender os limites da imaginação humana. É como a obra de Jeová na criação dos céus, da terra e de todas as coisas. Ele planejou e trabalhou simultaneamente. Ele separou a luz das trevas, e a manhã e a noite vieram a existir. Isso levou um dia. No segundo dia, ele criou o céu, que também levou um dia, e então criou a terra, os mares e as coisas que os povoavam, também levando outro dia. Isso continuou até o sexto dia, quando Deus criou o homem e permitiu que ele administrasse todas as coisas na terra. Então, no sétimo dia, quando tinha acabado de criar todas as coisas, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o designou como um dia santo. Ele decidiu sobre esse dia santo após ter criado todas as coisas, não antes de criá-las. Essa obra também foi realizada espontaneamente. Antes de criar todas as coisas, ele não decidiu criar o mundo em 6 dias e descansar no sétimo. Os fatos não são assim de modo algum. Ele não disse isso, nem planejou isso. De maneira alguma, ele disse que a criação de todas as coisas estaria completa no sexto dia e que ele descansaria no sétimo. Em vez disso, ele criou de acordo com o que parecia bom para ele na época. Quando terminou de criar tudo, já era o sexto dia. Se fosse o quinto dia, quando ele terminou de criar tudo, ele teria designado o sexto dia como um dia santo. No entanto, ele acabou de criar tudo no sexto dia, e assim, o sétimo dia se tornou um dia santo, o que tem sido passado adiante até hoje. Portanto, sua obra atual é realizada da mesma maneira. Ele fala e supre as necessidades de vocês de acordo com as condições de vocês. Isto é, o Espírito fala e opera de acordo com as circunstâncias das pessoas. O Espírito vigia tudo e opera em qualquer hora e lugar. Aquilo que eu faço, digo, coloco sobre vocês e concedo a vocês, é sem exceção o que vocês precisam. Assim, nada da minha obra é separado da realidade. É tudo real, pois todos vocês sabem que o Espírito de Deus vigia tudo. Se tudo isso tivesse sido resolvido de antemão, não seria tudo claro e decidido demais? Você acha que Deus operou 6 milênios inteiros e então predestinou a humanidade a ser rebelde, resistente, desonesta e enganosa, a possuir a corrupção da carne, o caráter satânico corrupto, a concupiscência dos olhos e suas indulgências? Nada disso foi predestinado por Deus, mas em vez disso, tudo ocorreu como resultado da corrupção de Satanás. Alguns dirão: Satanás também não estava ao alcance de Deus?
Deus havia predestinado que Satanás corromperia o homem dessa maneira, e depois disso, ele realizaria a sua obra entre os homens. Será que Deus realmente predestinaria Satanás a corromper a humanidade? Ele é ávido demais por permitir que a humanidade tenha uma vida normal. Então ele realmente interferiria em sua vida? Se fosse assim, derrotar Satanás e salvar a humanidade não seria um esforço fútil? Como a rebeldia da humanidade poderia ser predestinada? Foi algo que aconteceu devido à interferência de Satanás. Então, como pôde ter sido predestinado por Deus? O Satanás ao alcance das mãos de Deus, que vocês concebem, é muito diferente do Satanás ao alcance de Deus, de quem eu falo. De acordo com as afirmações de vocês, de que Deus é todo-poderoso e Satanás está em suas mãos, Satanás jamais poderia traí-lo. Você não disse que Deus é todo-poderoso? O conhecimento de vocês é abstrato demais e está fora de sintonia com a realidade. O homem não pode nunca sondar os pensamentos de Deus, nem pode jamais entender sua sabedoria. Deus é todo-poderoso. Isso não é falso de modo algum. O arcanjo traiu Deus porque, inicialmente, Deus lhe deu uma porção de autoridade. Naturalmente, isso foi um evento inesperado, como o de Eva sucumbindo à tentação da serpente. No entanto, não importa como Satanás realiza sua traição, ao contrário de Deus, ele não é todo-poderoso. Como vocês disseram, Satanás é poderoso. Não importa o que ele faça, a autoridade de Deus sempre o derrota. Esse é o verdadeiro significado por trás do ditado: Deus é todo-poderoso e Satanás está em suas mãos. Portanto, sua guerra com Satanás deve ser realizada um passo por vez. Além disso, ele planeja sua obra em resposta às artimanhas de Satanás. Ou seja, ele salva as pessoas e revela a sua sabedoria e onipotência no modo adequado à era. Da mesma forma, a obra dos últimos dias não foi predestinada desde cedo, antes da era da graça. Predestinações não são feitas de maneira ordenada deste modo. Primeiro, fazer com que o caráter externo do homem mude. Segundo, sujeitar o homem ao seu castigo e provações. Terceiro, fazer com que o homem passe pela provação da morte. Quarto, fazer com que o homem experimente o tempo de amar a Deus e de expressar a resolução de um ser criado. Quinto, permitir que o homem veja a vontade de Deus e o conheça completamente. E, por fim, completar o homem. Ele não planejou todas essas coisas durante a era da graça. Em vez disso, começou a planejá-las na era atual. Satanás está operando, como Deus também está. Satanás expressa seu caráter corrupto, enquanto Deus fala diretamente e revela algumas coisas essenciais. Essa é a obra que está sendo feita hoje. E esse mesmo tipo de princípio de operação foi usado há muito tempo, depois que o mundo foi criado.